Olá, estudantes e amantes da história, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um encontro aqui na nossa sala virtual. Pois é, infelizmente ainda não podemos estar por completo na nossa sala de aula presencial. Mas, enquanto esse dia não chega, vamos aproveitando o nosso espaço aqui no canal do YouTube. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você que vai fazer o Enem, principalmente. Vamos falar das invasões europeias durante o Brasil colonial. Vamos falar das invasões francesas e das invasões holandesas, tá bom? Então, se você não quer perder nada desse assunto, então não sai daí e vamos ao conteúdo. Para começar essa aula, vamos falar das primeiras investidas dos franceses no Brasil, isso mesmo. A gente sabe que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, é isso que a história oficial nos conta até hoje. E os franceses, eles nunca, ou melhor, não aceitaram de bom grado a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, lá em 1494. Aquele tratado que dividia as terras do Novo Mundo e as terras a serem encontradas entre Portugal e Espanha. É curioso porque o rei francês naquela época ele dizia o seguinte, me mostre a cláusula lá da época de Adão e Eva que mostra que o mundo deveria ser dividido entre esses dois países, ou seja, entre Portugal e Espanha. Então a França, desde o começo, sempre foi um dos países que discordaram desse Tratado de Tordesilhas. É aí que os franceses começam a investir no território brasileiro, principalmente lá naquela fase que nós conhecemos como um período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, onde os portugueses não deram tanta importância assim ao território recém-descoberto. E essa tentativa de colonização, na verdade, não era efetiva e se restringia somente às expedições guarda-costas, ou seja, para vigiar e manter a defesa desse território através da construção das chamadas feitorias. E é aí que os franceses entram na jogada e começam a assediar o litoral brasileiro e a fazer comércio com os indígenas, comércio esse voltado para a exploração do pau-brasil. Então eles começam, os corsários franceses, a praticar a pirataria e também exercer essa troca comercial, essa relação, que eu não diria 100% comercial, essa relação com os índios, com os nativos aqui do Brasil. Então, essa empreitada colonial dos franceses, ela tem início basicamente na segunda metade do século XVI. E é nesse contexto que os franceses vão assediar o Brasil de maneira mais intensa. Como? Invadindo a chamada Baía da Guanabara e se estabelecendo naquela região. Então, os franceses chegam ali sob o comando do Nicolas Durand de Villegagnon, acho que é assim que fala o nome dele. Então, sob o comando do Villegagnon, os franceses desembarcam na Baía da Guanabara e ali se estabelecem e ficam durante 5 anos. E, para se manter ali, e claro, tendo o objetivo de colonizar aquela região, os franceses se aliam principalmente aos tamoios. E aí nós temos o surgimento da chamada Confederação dos Tamoios, uma aliança de vários grupos indígenas, de várias etnias, contra os portugueses. Então, naqueles 5 anos que os franceses conseguiram ficar na França Antártica, foi esse o nome que eles deram a essa colônia no Rio de Janeiro, que não era Rio de Janeiro, era a Baía da Guanabara, eles conseguiram formar uma sociedade de mais ou menos 600 colonos e uma sociedade regida pelos valores protestantes. Você não pode esquecer que a Europa daquele momento estava vivenciando a chamada Reforma Protestante, que nós já vimos aqui no canal. E por causa dessa perseguição religiosa, muitos protestantes vieram para o Novo Mundo, seja para as 13 colônias dos Estados Unidos, ou melhor, da Inglaterra, seja para o Brasil. No entanto, lembre-se que o Brasil naquela época era governado pelo governador geral. O Brasil vivia sob o regime do governo geral que foi implantado depois do fracasso das capitanias hereditárias. Quem estava governando o Brasil naquela época era o Mendes Sá. Então, logo, o Mendes Sá tratou de organizar uma expedição para expulsar os franceses lá da França Antártica. Então eles passaram apenas 5 anos no Rio de Janeiro e depois da expulsão eles foram
para outra região, certo? Foram para a região norte do Brasil e se instalaram onde a gente hoje conhece por Maranhão. Eles fundaram lá o Forte de São Luís e nessa região fundaram também a chamada França Equinocial. O nome de Forte de São Luís foi dado em homenagem ao rei francês daquela época. Assim como a França Antártica, as pretensões francesas com a França Equinocial, com essa nova colônia no Maranhão, também não deram certo. Os franceses acabaram sendo expulsos no começo do século XVII e aí pensaram em investir em partir para outro território e assim eles foram para a região conhecida como Guianas, onde hoje nós temos a chamada Guiana Francesa. A gente sempre percebe que nos livros didáticos não é dada tanta importância ou tanto espaço à invasão francesa ao Brasil colônia, mas um espaço maior sempre é dedicado ao estudo da invasão dos holandeses ou das invasões holandesas ao Brasil. E a partir de agora nós vamos entender por que os holandeses invadiram o Brasil no século XVII e quais foram as principais mudanças e consequências dessas invasões para o nosso país, que não era país ainda, né? Não existia esse sentimento de identidade nacional, de unificação nacional em torno de um ideal de nação e de povo. Mas vamos voltar, para conseguir entender todo esse jogo, vamos voltar ao período da União Ibérica. E se você ainda não revisou esse assunto, nós temos um vídeo aqui também no canal. Vou deixar um card passando sobre a União Ibérica. Em resumo, foi o período em que as duas coroas, a portuguesa e a espanhola, estiveram sob a guarda do mesmo rei, o Felipe II. Depois de toda a crise de sucessão que aconteceu em Portugal e que eu já expliquei, o Felipe II invadiu Portugal e se apossou do trono português. Essa chamada União Ibérica durou de 1580 a 1640, quando Portugal conseguiu promover a chamada restauração do trono, mas isso eu vou explicar depois. Então, nós precisamos entender esse contexto da União Ibérica. O que aconteceu? Se Portugal e Espanha estavam sob a mesma coroa, obviamente os inimigos da Espanha também se tornaram inimigos do trono português. Em que sentido? A Espanha, naquele momento, estava em conflito com as chamadas Províncias Unidas dos Países Baixos, que compreendia 7 províncias, dentre elas a Bélgica e a Holanda. A Holanda tinha uma participação bem interessante na produção, na comercialização do açúcar na Europa. O açúcar vinha das Américas e lá ele era distribuído, comercializado pela Praça dos Flamengos. No entanto, quando Filipe II assume as duas coroas, ele acaba cortando os holandeses desse comércio do açúcar que era muito vantajoso. O açúcar era tido como ouro branco e tinha muita aceitação no mercado europeu. Além disso, os espanhóis enfrentaram os Países Baixos na chamada Guerra de Independência, ou seja, a Espanha, que tinha um domínio católico e territorial sobre aquela região dos Países Baixos, deixou de ter por causa da independência dessas províncias. E a Holanda tomou a frente porque era uma das mais importantes. A gente considera esse conflito não só como um conflito em prol da independência, mas também das elites mercantis que eram influenciadas pelo protestantismo calvinista, mas também como uma guerra com um viés religioso muito forte. Então, os mercadores flamengos estavam querendo se livrar das amarras do domínio político da Espanha, mas também do domínio religioso, visto que o reino espanhol era católico. Então, por causa dessa atitude do rei Filipe II em cortar os Países Baixos do processo de comercialização do açúcar, nós temos aí algumas pilhagens holandesas, algumas das primeiras investidas dos holandeses no intuito de codernar e de pegar para si o monopólio de alguns territórios ultramarinos, principalmente na região do Atlântico. Então, o objetivo deles era ter o monopólio desse comércio açucareiro, mas também do tráfico de escravos, que era muito importante para essa atividade econômica. Então, nós tivemos duas investidas. A primeira na costa africana, ainda no final do século XVI, em 1595, e nós tivemos também uma investida contra Salvador, em 1604.
Esse ataque se restringiu ao ataque de corsários holandeses que chegaram em Salvador ou tentaram chegar lá com 7 naus e um patacho para tomar a cidade, e isso não deu certo. Então nós temos aí a criação de 2 companhias que são muito fundamentais. A Companhia das Índias Orientais, lembre que esse comércio de especiarias ainda é muito importante, especiarias vindas das Índias, e depois nós tivemos a criação das Índias Ocidentais, e o principal objetivo era a ocupação das zonas de produção açucareira na América e o controle do suprimento de escravos, como eu acabei de mencionar. No entanto, nesse meio tempo aí da guerra entre Espanha e Holanda, nós tivemos uma trégua de 12 anos, ou seja, a trégua entre a Espanha e os Países Baixos. Com o final da trégua, nós tivemos justamente a criação dessa Companhia das Índias Ocidentais e ela começou a atuar de maneira mais efetiva. Depois de 4 meses de viagem, certo? E com uma esquadra de 26 naus, os holandeses conseguiram chegar a Salvador em 1624. Dominaram essa cidade mais ou menos em 24 horas e aí os homens bons começaram a fugir para suas fazendas que ficavam próximas à capital. Por que os holandeses decidiram invadir Salvador e posteriormente invadir Pernambuco? Porque essas eram as maiores zonas produtoras de açúcar da colônia. Esses focos eram os mais importantes para os holandeses conseguirem o monopólio da produção açucareira no Brasil colonial. Então, os homens bons fugiram e a resistência aos holandeses ela foi chefiada por Matias de Albuquerque. 12 mil combatentes, mais ou menos, se envolveram nessa luta aí, certo? Para expulsar os holandeses de Salvador. Reforços da Europa vieram para cá, inclusive, táticas de guerrilha foram adotadas e em maio de 1625 os holandeses acabaram se rendendo. Mas eles não desistiram do Brasil. Quando foram expulsos de Salvador, eles voltaram-se para Cuba, no Caribe, conseguiram recursos e organizaram uma nova expedição contra o Brasil. E dessa vez decidiram invadir Pernambuco, a capitania de Pernambuco, como eu falei, era uma das mais prósperas. E aí, em 1630, eles invadem e conquistam a cidade de Olinda, sem muitas dificuldades. Segundo Boris Fausto, um importante historiador, que é autor de obras como História do Brasil Concisa, ele divide a guerra contra os holandeses em 3 períodos distintos. Nós temos a primeira fase, que vai de 1630 a 1637. Essa fase ela é tomada pela Guerra de Resistência e a afirmação do poder holandês. É aí que nós temos a figura do Calabar, que entrou para a história como grande traidor, porque uniu-se às tropas holandesas contra o Brasil, contra Portugal. Nós temos aí a segunda etapa, de 1637 a 1644, um período de relativamente estabilidade, de paz, durante o governo do conde Maurício de Nassau. E nós temos a terceira etapa, que foi de 1645 a 1654, e essa fase é conhecida como a fase da Reconquista Portuguesa. Então, os holandeses permaneceram mais ou menos 25 anos no Brasil, certo? E eles dominaram uma região que vai onde hoje é o Maranhão até onde hoje também é o estado de Sergipe. Então, a presença dos holandeses ela foi muito marcante, principalmente no norte brasileiro, e hoje a gente considera como o Nordeste. Em 5 anos, não podemos negar que houveram contribuições e um legado foi deixado pelos holandeses aqui no Brasil. Durante o governo do Maurício de Nassau, ele sempre tentou normalizar e entender esse complexo da produção açucareira, concedendo principalmente empréstimos aos senhores de engenho para aumentar os rendimentos, aumentar os lucros. Além disso, nós tivemos a chegada de artistas e cientistas para entender esse lugar tão peculiar e para retratar também, representá-lo. É aí que nós temos a importância dos artistas, do Frans Post e do Albert Eckhout, que produziram obras extremamente originais, obras que retratavam o cotidiano do Brasil holandês, retratavam os canaviais, os engenhos, os escravos, os indígenas. Então é importante sempre lembrar disso. Eu vou deixar umas imagens passando, inclusive, desses artistas.
Além disso, o governo do Nassau se destacou pela liberdade de culto. Judeus, cristãos novos puderam professar a sua fé e, claro, havia um interesse por parte do financiamento dos judeus, dos empréstimos que eram concedidos para a produção açucareira e, claro, Nassau modernizou, urbanizou a cidade de Recife. Então, esses são os principais legados ou as principais mudanças empreendidas durante o governo do Maurício de Nassau. Tanto os últimos anos do governo do Maurício de Nassau foram marcados por dificuldades financeiras e o descontentamento com os protestantes, certo? E isso fez com que o Maurício de Nassau se desentendesse com a Companhia das Índias Ocidentais e regressasse para a Holanda em 1644, justamente por causa desses desentendimentos. Com a saída do Maurício de Nassau, que renunciou ao cargo principalmente porque a Companhia das Índias Ocidentais resolveu cobrar os empréstimos, as taxas, impostos em valores integrais aos senhores de engenho, e isso fez com que o Maurício de Nassau entregasse o cargo. Com a saída de Nassau, aumentaram-se os desentendimentos entre a Companhia das Índias Ocidentais e os senhores de engenho. Em 1645 teve início um movimento chamado de Insurreição Pernambucana e, além disso, a expulsão dos holandeses que estavam no Maranhão, lá em São Luís. Pernambucana se destacaram o negro Henrique Dias e o indígena Felipe Camarão. Depois, os senhores de engenho também apoiaram essa causa e integraram as fileiras populares contra os holandeses. Aí, os holandeses não tiveram como resistir mais e eles foram obrigados a assinar a Paz de Haia em 1661. Como foram expulsos do Brasil, os holandeses eles começaram a produzir açúcar nas suas colônias das Antilhas, começando aí a fazer uma concorrência pesada com a produção açucareira do Brasil naquela época. E aí, nessa última fase, como Boris Fausto bem disse, nós temos a fase da Reconquista. Com o fim da dominação espanhola em Portugal, principalmente porque em 1640 as principais casas aristocráticas lá de Portugal decidiram aclamar o Dom João VI como rei de Portugal, então nós temos aí a restauração do trono português, final da União Ibérica, com a ascensão desse novo rei, nós temos justamente o fim da dominação espanhola e também a expulsão desses holandeses do Brasil. Gente, só para destacar aqui uma curiosidade, eu tenho uma obra aqui que é uma obra bastante antiga, é a História do Brasil, de Pedro Calmon, certo? E logo no começo da obra que fala dos séculos 16 e 17, nós temos uma representação da Batalha dos Guararapes, aqui ó, um quadro pintado a óleo, certo? Que representa uma das principais batalhas nesse processo de recuperação do território brasileiro, certo? Para Portugal e expulsão dos holandeses. Talvez esse quadro ele foi pintado no século XIX, certo? E tenta representar justamente essas batalhas. A arte nesse período, como a gente sempre entende, ela está muito ligada a essa construção da nacionalidade, da identidade brasileira, assim como outras obras, por exemplo, as obras de Pedro Américo que falam da independência. Então é uma dica, se você quiser olhar essas outras pinturas, eu acho bem interessante. No século XIX, de maneira geral, com a criação de HGB também, nós temos esse reforço, essa construção da nossa identidade, do que é ser brasileiro, tá bom? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido bastante sobre as invasões francesa e holandesa no Brasil colônia. Qualquer dúvida, sabem que podem entrar em contato comigo sempre. Então, até a próxima aula e tchau, tchau!